Fala, torcida rubro-negra, sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu vou estar trazendo aqui para vocês o Globo Esporte. Vamos estar falando aí sobre o empate do Flamengo aí em 0-0 pela Libertadores. Vamos estar falando aí sobre esse grupo do Flamengo aí que vem se complicando um pouco aí pro Flamengo, já que ele não conseguiu a vitória em casa, empatou aí fora de casa com a LDU. Vamos estar falando também sobre o mercado da bola aí do Flamengo também, que o Flamengo tá para trazer aí alguns reforços. Então vamos aí para mais um vídeo com vocês. Flamengo empatou com a LDU lá na altitude de Quito, no Equador. Agora está com 4 pontos, terceiro colocado do grupo C da Libertadores. Esses são alguns sinais de que não é fácil jogar aqui. Juninho respondendo ao zagueiro da LDU que o ar não estava chegando direito no pulmão. Gerson irritado com Rossi, que deu um chutão para frente e não saiu jogando com a bola no pé. Léo Ortiz também queria o passe curto. Havia uma estratégia montada por Felipe Luiz para enfrentar a LDU e os 2.850 metros de Quito, no Equador. Optamos por um plano de aproximação, de passes mais curtos e principalmente saber que o adversário também cansa. E fazer eles correrem atrás da bola frustra e cansa, e eles não podem fazer o volume que eles costumam fazer na casa deles. O Flamengo conseguiu ficar com a bola durante boa parte do jogo, teve 57% de posse. Pontuar contra a LDU era uma tarefa dura e precisava dar certo. O Flamengo começou a rodada em terceiro no grupo. E olha que Felipe ainda teve que lidar com a ausência de alguém que conhece o cenário. O equatoriano Gonçalo Plata ficou fora por causa de dores no joelho direito. É sempre difícil, né? Não tem como acostumar com a altitude. Às vezes puxa o ar, não vem, a garganta fica doendo também o jogo inteiro. Se sofre, não tem o que fazer, se sofre. Aqui você vem para sofrer. É impossível desfrutar do mesmo jeito que no nível do mar. Eric Pulgar foi um dos jogadores que menos sofreram fisicamente. Deu esse chute no começo do jogo. Arrascaeta foi outro que tentou de fora da área. A bola viaja diferente na altitude. Alzugaray, que é da casa, também errou. Costuma ser mais fácil de perto, só que aí Arrasca pegou fraco na bola e o goleiro da LDU defendeu. No segundo tempo, as duas equipes tiveram chances mais claras. Luiz Araújo fez uma jogada bonita, limpou a marcação, mas errou a pontaria. Aos 37 minutos, Estrada recebeu o lançamento longo e bateu da entrada da área. O atacante estava impedido e o gol da LDU foi bem anulado pela arbitragem. Nos acréscimos, os donos da casa perderam uma chance na cara do goleiro Rossi. Final 0-0. Entre os destaques do jogo, Danilo, eleito o melhor em campo. A última partida dele em uma Libertadores havia sido pelo Santos em 2011, quando foi campeão do torneio. Para mim é especial voltar à Libertadores 14 anos depois. Eu saí daqui um menino, voltei um homem, podendo ajudar a equipe a buscar os objetivos que tem por essa temporada. E a gente está começando, mas não podemos facilitar porque hoje era um jogo para vencer. O Flamengo termina a primeira metade da fase de grupos com uma vitória, um empate e uma derrota. 4 pontos, ainda está fora da zona de classificação para a próxima fase, mas pelo menos não tem mais altitude pela frente. Um jogo contra o Central Córdoba, na Argentina, e 2 jogos no Maracanã, contra a LDU e o Deportivo Táchira. Essa é a sequência do Flamengo no restante da fase de grupos da Libertadores. Bom, acho que temos 3 jogos, 2 em casa e um fora contra o Central, que é uma equipe que a gente sabe que a gente pode vencer. Agora é recuperar, se preparar para os próximos jogos. Dadas as circunstâncias da dificuldade que é jogar com a LDU, nos deixa vivos para poder continuar buscando a nossa classificação aí nessa fase de grupos, que é o objetivo. Pela Libertadores. C da Libertadores, que hoje tem a LDU na liderança, o Central Córdoba com 4 pontos, o Flamengo foi a 4 e o Deportivo Táchira ainda não pontuou, lembrando que Central Córdoba e Deportivo Táchira se enfrentam ainda na rodada. Então o Flamengo pode se complicar mais ainda. Se os argentinos, por exemplo, vencerem a equipe da Venezuela, que na teoria é a mais fraca, aí começa a ter outro cenário. Você vai para 7 pontos, já coloca uma pressão no Flamengo que teria que vencer lá na Argentina para facilitar a sua vida no grupo, Edu. O que complicou foi a derrota em casa, né, Renata, com o Central Córdoba. Porque se tivesse ganho um empate fora com a LDU,
era normalíssimo, até porque o Flamengo até começou bem o jogo, né, tendo a oportunidade com a Arrascaeta e tudo, mas muitos erros de passe, né, tanto do lado do LDU como do Flamengo também. Só que no segundo tempo, né, a questão também da altitude, os jogadores cansaram e o empate ainda saiu de bom tamanho para o Flamengo. No finalzinho ali, se o jogador do LDU acerta aquela cabeçada no gol, poderia ter saído com resultado negativo. Mas o Flamengo tem que tomar cuidado. O ano passado classificou em segundo, já teve a dificuldade. E esse ano, por essa derrota em casa, está acabando dificultando mais ainda a classificação do Flamengo. Mas eu não acredito que não vai classificar, Renato. Mas você foi preciso, viu, Edu? Cicinho, o Flamengo, se não tivesse perdido aquele jogo em casa, esse resultado de 0-0 na altitude seria ótimo, porque, você está jogando com um adversário que é cascudo, a LDU é acostumada com a Libertadores, tá lá com uma pressão externa, tem essa coisa também de você sofrer na altitude, mas como perdeu em casa, talvez o empate não tenha sido ideal. Não estava nos planos, né, de ninguém. Até nós da imprensa já dávamos como certa aí a vitória do Flamengo naquele jogo contra o Central Córdoba. Mas, assim, analisando, foi um ótimo resultado para o Flamengo esse empate com o LDU. Por quê? O Flamengo vai pegar o LDU aqui no Brasil. Então, digamos que o Central Córdoba dê essa disparada, o Flamengo tem totais condições, vai vencer o Deportivo Táchira aqui, vai ganhar, acredito que vai ganhar do LDU. O susto que o Flamengo deveria passar, passou. Eu não acredito que não vá classificar, não. O Flamengo tem totais condições de passar e pode até classificar em primeiro lugar. Tá acreditando nessa moleza aí pro Flamengo, Ronaldão? Eu tô acreditando porque quando a gente viu a tabela, quando saiu essa tabela, o Central Córdoba ela falou, mas esse time não vai fazer nada. E acabou complicando a vida do Flamengo. Mas a verdade é que a briga para nós ali seria o LDU e o Flamengo, para ver quem seria o primeiro. Agora, o Central Córdoba daqui a pouco volta ao normal, que ganhou do Flamengo, eu vou te falar. O Flamengo jogando em casa, errou muito mais, mas a verdade é que não tem time para segurar isso. E o Flamengo classifica, lógico. E o Flamengo na Libertadores, o que ele tem feito é criado muito, tem as chances, mas não finaliza, não faz o gol. Tem que mudar, tem que criar e fazer mais gols, não é? Até porque tem qualidade para isso. E o Pedro voltando, né? Ele matou o próprio pai na prisão. Quanto à altitude 3.600 de La Paz ou altitudes maiores, mas é uma altitude que incomoda, onde o Flamengo tem um retrospecto muito ruim. Mesmo considerando isso, a atuação do Flamengo foi uma atuação muito pobre, em especial do meio para frente. Do meio para trás, acho que os zagueiros funcionaram muito bem. O Léo Ortiz e o Danilo hoje fizeram um ótimo jogo, boas coberturas, ótimo tempo de bola, não deixando o Arce, que é o artilheiro da LDU, fazer praticamente nada. Nas laterais, o Ayrton Lucas claramente se preservando, porque está muito desgastado, e o Wesley defensivamente também não sofreram muito. O Wesley ainda fez alguma coisa na frente, mas do meio para frente faltou muito capricho, faltou muita... acho que a palavra é capricho mesmo. Faltou aquele cuidado na hora de dar o último passe, de espetar uma bola nas costas da zaga. E assim o Flamengo passou 90 minutos tendo a posse de bola, 90, né? Eu diria 60. Passou 60 minutos, todo o primeiro tempo, o comecinho do segundo, tendo a posse de bola, mas uma posse de bola que gerou pouquíssimas chances, e isso se dá a uma falta de capricho próximo ao gol da LDU. O Flamengo teve uma finalização do Arrascaeta no primeiro tempo, numa bola metida da direita, que o Juninho fez o corta-luz. A bola sobrou para o Arrascaeta, mas caiu no pé esquerdo, a bola muito perto do pé dele, ele chutou fraco, a bola foi facilmente defendida pelo goleiro da LDU. E no segundo tempo, mesmo com a entrada do Pedro, o Flamengo não conseguiu criar muito, não conseguiu levar perigo ao gol da LDU. A melhor chance veio numa jogada individual do Luiz Araújo, que ele arrancou com o Pedro puxando a marcação para o lado direito, ele arrancou para o lado esquerdo, mas quando chegou ali na entrada da área, deu uma finalização muito ruim para o alto e subiu. Foram as duas melhores chances do Flamengo no jogo. A LDU também não teve grandes oportunidades. A principal chance da LDU veio na última bola do jogo, depois de um escanteio curto cobrado da direita. A bola foi para a região ali do bico da grande área, mais próximo à lateral, um cruzamento longo para a segunda trave. Aí sim a defesa do Flamengo falhou, errou,
e o zagueiro da LDU acabou cabeceando completamente livre, ele e o gol no segundo pau, mas acabou cabeceando para o alto. No fim, a gente tem falado muito das atuações do Flamengo, que têm sido boas até quando não ganha, é exemplo do que aconteceu no jogo contra o Vasco no fim de semana, mas hoje esse 0-0 é um 0-0 diferente. O Flamengo teve que começar sem o Plata, que está com dores no joelho esquerdo, então não pôde jogar por conta disso. E em termos de administrar minutos, só teve o Léo Pereira, que não jogou, vinha de uma sequência muito grande de jogos, mais de 10 jogos seguidos começando, e o Danilo jogou no lugar dele, mas não fez muita diferença. O Danilo fez um bom jogo, inclusive foi eleito pela Conmebol o herói da partida, mas do meio para frente começou com Gerson aberto pela direita, na linha de meias, né? Gerson aberto pela direita, Arrascaeta por dentro e Bruno Henrique, lembrando os tempos lá de 2019, outras jogadas em arranques, e com o Juninho de centroavante. Juninho não fez um bom jogo, mais uma vez perdendo tempo de bola, a bola também não chegou muito para ele finalizar. Acho que a melhor jogada dele foi quando ele fez o corta-luz para a batida do Arrascaeta no segundo tempo, no primeiro tempo, mas no geral faltou ao Flamengo esse capricho, esse cuidado na hora de chegar perto do gol, né? Na hora que você tem um corte para dentro para fazer um cruzamento, na hora que você tem a hora de dar um passe nas costas da zaga, não sei se todos eles atrapalhados pela altitude, mas essa bola sempre saindo mais forte do que devia. O Gerson deu um passe que saiu pela linha de lado, o Bruno Henrique deu uma bola esticada que saiu pela linha de fundo. Então, esse capricho, e depois que o Pedro entrou, o Pedro praticamente não teve nenhuma bola que chegou à sua condição para finalizar, ainda tentou fazer um pivô aqui e ali, mas no fim uma partida muito ruim do Flamengo do meio para frente. E por isso, por falta de capricho, por falta de cuidado na hora desse último passe, na hora de bater em gol, na hora de finalizar. Ficou caracterizado para mim uma falta de cuidado, uma falta de esmero, uma falta de capricho na hora de finalizar. E para terminar o vídeo, a gente acompanha a LDU, né, esse crescimento da LDU que vem desde do meio da segunda metade dos anos 2000, né, da primeira década deste século. A gente vê a LDU crescer. Eu queria dizer que há muito tempo eu não vejo uma LDU tão fraca, tão ruim, uma LDU sem tanto nível competitivo quanto foi essa. A partida da LDU foi algo terrível, ainda mais considerando um time que jogava na sua casa, que tinha altitude a seu favor. Em certo momento do primeiro tempo, eu comecei vendo os jogadores da LDU esbaforidos, eu comecei a pensar quem estava sentindo mais a altitude, se era o Flamengo ou se era a LDU. Um time espaçado, um time totalmente separado um setor do outro, um time que não conseguiu fazer pressão em cima do Flamengo sem bola, né, para recuperar a bola praticamente em momento nenhum. O Flamengo com muita liberdade para passar, até por isso uma clara dificuldade do Flamengo em conectar, em finalizar bem as jogadas. Mas a partida da LDU, eu vou te dizer, há muito tempo eu não vejo uma LDU, um time tão ruim assim, e mesmo assim o Flamengo não venceu o jogo. Agora, o Flamengo, ainda nesse grupo, ainda tem Central Córdoba, por essa terceira rodada desse grupo, ainda tem Central Córdoba recebendo o Táchira. Imagino que o Córdoba seja bem favorito para ganhar esse jogo, e aí ele iria a 7, a LDU com o placar, com esse empate, foi a 5, o Flamengo tem 4 pontos. E na outra rodada a LDU jogando contra o Táchira na Venezuela, e o Flamengo jogando contra o Central Córdoba fora de casa, na Argentina. Ou seja, 2 jogos seguidos do Flamengo fora de casa. Ele não ganhou esse da LDU e tinha condição para isso diante da fragilidade da LDU. Vai ter que sair para ganhar do Central Córdoba na Argentina, porque senão pode se complicar demais dentro desse grupo que, por uma análise mais... Flamengo desiste de Andrés Pereira e decide assinar com o paraguaio Júlio Enciso.
o Flamengo segue atento ao mercado da bola em busca de um novo camisa 10 para a sequência da temporada do futebol brasileiro. Nas últimas semanas, um dos nomes mais cotados é o de Andréas Pereira, que atualmente defende as cores do Fulham. Andréas está com 29 anos de idade e é um velho conhecido da nação, tendo atuado com as cores do rubro-negro entre os anos de 2021 a 2022. Recentemente, inclusive, esteve perto de se transferir ao Palmeiras, mas o acordo não aconteceu. Porém, ao que tudo indica, também não será desta vez que Andréas voltará ao Flamengo. Isso porque, conforme noticiado pelo jornalista Fabrício Lopes e repercutido no Bola VIP Brasil, o time carioca tem outras prioridades no mercado, Enciso e Vitão. O jornalista destacou que também há outras possibilidades, mas que a dupla é o grande objetivo no momento. Enciso pertence ao Brighton, mas está emprestado ao Ipswich Town, que foi rebaixado na Premier League até o fim da atual temporada. Um dos motivos para isso pode ser o fator da idade. O paraguaio, que soma um gol e 3 assistências com as cores do atual clube, tem apenas 21 anos. Este é um fator que vem sendo levado em consideração no clube desde a chegada de José Botto. Apesar de ainda ser bastante jovem, Enciso já possui uma boa rodagem no futebol profissional. O jogador, antes de desembarcar na elite do futebol europeu, ainda defendeu o tradicional Libertad do Paraguai por mais de 3 temporadas. Vitão, por sua vez, segue como um dos destaques do Internacional. O zagueiro revelado pelo Palmeiras também é um desejo antigo da diretoria, mas um acordo não foi alcançado na primeira oportunidade. Ao mesmo tempo em que observa o mercado, o Flamengo também vê seus atletas valorizados. Nos últimos dias, o atacante Michael teria despertado o interesse por parte de algumas equipes do futebol brasileiro, sendo o Corinthians uma delas. E você, torcedor, o que achou das notícias? Deixe sua opinião nos comentários.